Pessoal, vamos lá! Com muita alegria, continuamos então nossa Constituição Federal narrada e a gente segue na sequência com vocês. Hoje, aula 37, artigo 25, praticamente já 10% da Constituição Federal. Já a gente, até o final do ano, aí, comecinho do ano que vem, a gente já vai ter programado aí inteiramente a Constituição Federal, artigo por artigo, inciso por inciso, comentados, com aulas da OAB, provas de concursos públicos, de técnicos, analistas e as provas da OAB também para este ano de 2016 e os subsequentes, evidentemente. Capítulo 3º dos Estados Federados. Observação. O Estado-membro, então, tem 3 espécies de competência. Vamos guardar isso aí. Decore. Técnicas de memorização. Decore. Competência delegada é aquela delegada pela União, artigo 22, parágrafo único. Número 2, competência concorrente, suplementar, por isso DECO, e reservado ou remanescente, é o artigo 25, parágrafo 1º, e aí a gente fica já antenado com as hipóteses, ou as espécies de competências que normalmente caem em concurso público. Cuidado para não confundir aí com a competência residual, que essa é sempre da União. Artigo 25. Os estados organizam-se e regem-se pelas constituições e leis que adotarem, observados os princípios desta Constituição Federal. Observação, vejam aqui em verde. São os princípios da Constituição Federal, do artigo 25, que limitam o poder constituinte decorrente, que é o chamado princípio constituinte, que é o poder constituinte decorrente. Nós temos o poder de reforma das constituições e temos o chamado poder constituinte decorrente, que é o poder dos estados membros de elaborarem a sua Constituição. Mas será que existe alguma limitação? Qual a limitação, se houver? Vamos dar uma olhadinha? Deve ser seguido sempre o chamado princípio da parametricidade ou da simetria. O que significa isso, Caldeira? É simples. Pessoal, vamos lá. Agora, prestem atenção. É possível que uma Constituição do Estado disponha da sua realidade política, econômica, social. Tudo bem. O que não pode é esse poder decorrente do Estado-membro de fazer, de elaborar a sua Constituição Estadual, esteja fora da parametricidade, ou seja, em dessintonia ou assimetricamente relativamente à Constituição Federal. Isso jamais pode haver. Por quê? Se houver, haverá uma inconstitucionalidade referentemente à norma magna do texto constitucional. Ou seja, todas as normas infra-Constituição Federal, pode ser até Constituição Estadual, até emenda, ela tem que ser compatível com a Constituição Federal. Se houver qualquer desarmonia, poderá haver aí uma ação, né, no sentido de reequilibrar essas forças que o princípio da simetria ou parametricidade assegura. Tá? Bom, vamos dar uma olhada. Então, o Estado-membro tem uma obrigação jurídico-constitucional no nosso ordenamento, na sua Constituição, de adotar, então, os princípios da Constituição Federal. Na DIN 2531, por exemplo, o STF aí começa a suavizar a chamada obsessão relativamente a isso do STF, ao princípio que a gente está comentando aqui do paralelismo. Não que não vai ser observado, mas ele ameniza um pouco. O Estado, diz aqui, pode sim se organizar, mas aqui chegando e-mails, as nossas aulas, vamos lá.
vamos chegando alguns e-mails e a gente vai responder durante, após a gravação, a gente responde para vocês. Todos os e-mails que estão chegando aqui, a gente tem respondido aí, não, se não imediatamente, evidentemente, na sequência, quando a gente termina o vídeo, a gente vai elaborando as respostas e, na medida do possível, que eu exerço também outras funções, além de professor, para os amigos que não me conhecem, eu trabalho hoje, sou advogado, mas atualmente eu estou trabalhando no TRF da Terceira Região, analista federal, então eu não posso. E aí eu parei de advogar já há muitos anos, tá? Mas a gente faz um monte de coisa e acaba não dando tempo de responder todos os e-mails no mesmo dia, evidentemente, tá? Bom, na sequência então, galera, vamos seguir. Então, o nosso federalismo aqui, o adotado federalismo simétrico, porque de observar aí esse princípio da parametricidade. Julgado aqui do STF, a Constituição Federal Brasileira, ao conferir aos Estados-membros a capacidade de auto-organização de autogoverno, artigo 25, impõe obrigatória observância de vários princípios, entre os quais o pertinente ao processo legislativo. O legislador estadual não pode usurpar a iniciativa legislativa do chefe do executivo, dispondo sobre matérias reservadas a essa iniciativa privada. Então segue aí essa regra da simetria. Precedentes, a DI 1594, o ministro relator Eros Grau, de 2008, e também nós temos a relatoria do ministro Joaquim Barbosa, de 2010, nesse sentido da observância desses princípios que nós falamos com vocês. Outro julgado, o preâmbulo. Será que o preâmbulo é obrigatório nas constituições estaduais? Será que todas as constituições estaduais, do estado de Minas Gerais, estado de São Paulo, no Mato Grosso, será que todas as constituições dos Estados-membros devem, pelo princípio da parametricidade ou simetria, elaborar os seus textos constitucionais com o preâmbulo, assim como fez o texto da Constituição Federal? Será que tem que seguir isso aí? Vamos lá. Não se situa no âmbito do direito, o preâmbulo, mas no domínio da política, refletindo, eu estou lendo o julgado do STF, refletindo posição ideológica do Constituinte. É claro, com uma Constituição que consagra princípios democráticos, liberais, não poderia, evidentemente, conter preâmbulo que proclamasse princípios diversos disso. Não contém o preâmbulo, portanto, relevância jurídica. Então o STF está falando que não tem relevância. Vamos ver se pode. O preâmbulo não constitui, então, norma central da Constituição de reprodução obrigatória na Constituição do Estado-membro. Pronto, matou a questão. Isso aí cai muito em concurso. Qual que é a resposta do candidato? Não há necessidade, porque o STF, em julgado recente, não considera como normatividade de repetição obrigatória a questão do preâmbulo nas constituições estaduais. Ok? Não é necessário. A DI 2076, relator ministro Carlos Veloso, de 2003, relativamente nova a jurisprudência. Parágrafo 1º. São reservadas aos estados as competências que não lhes sejam vedadas por essa Constituição. Os estados-membros, estou lendo agora o julgado, os estados-membros são competentes para explorar e regulamentar a prestação de serviços, transporte intermunicipal, a prestação de transporte urbano, consubstanciando o serviço público de interesse local, é matéria albergada pela competência legislativa dos municípios, não cabendo aos estados-membros dispor sobre a seu respeito. Então, tudo que disser respeito à questão local, maiormente se tratando de transporte público, etc., é da competência do município. Se, evidentemente, for transpor esses limites territoriais da municipalidade, e aí não estará mais na esfera da sua competência. A DI, vejam só, 2349, relator ministro Eros Grau, no mesmo sentido, Ellen Grace, a ministra relatora, julgado já de novembro de 2008, tá? Recente também. Parágrafo 2º, cabe aos estados explorar diretamente ou mediante concessão os serviços locais de gás canalizado na forma da lei.
vedada a edição de medida provisória para sua regulamentação. Parágrafo 3º. Os Estados poderão, mediante lei complementar, instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e micro-regiões constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes para integrar a organização, planejamento e a execução das funções públicas de interesse comum. Dá uma olhadinha depois no artigo 43. Poder constituinte decorrente, que é? É o de elaborar os Estados-membros, né? Está no artigo 11 do ADCT, né? Atos das disposições constitucionais transitórias, e a gente poderia falar de alguns limites. Será que é limitado esse poder constituinte decorrente? Sim, né? Um poder limitado, evidentemente, pelos princípios da Constituição. A gente já falou das regras da simetria. E, além disso, o próprio texto constitucional traz os chamados princípios constitucionais sensíveis. Dá uma olhadinha no artigo 37, caiu já no Ministério Público do Estado de Minas Gerais, em 1998, na segunda fase, olha só. Princípios constitucionais estabelecidos, que são aqueles que limitam a autonomia da organização dos Estados-membros, e os princípios constitucionais extensivos, ou extensíveis, que são as normas centrais comuns a todos os entes políticos, mnemônicos ex, né? Então vamos lá, esses são alguns princípios que limitam o poder decorrente dos Estados. Princípios que limitam, então, esse poder decorrente, que é o Estado, o poder dos Estados-membros de elaborar e formularem suas constituições. Na sequência agora, artigo 26 já, incluem-se entre os bens dos Estados. Agora vamos falar um pouquinho dos bens dos Estados. Inciso 1º, as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósitos, ressalvadas, neste caso, na forma da lei, as decorrentes de obras da União. 2. As áreas nas ilhas oceânicas e costeiras, que estiverem no seu domínio, excluídas aquelas sob o domínio da União, municípios ou terceiros. Inciso 3º, as ilhas fluviais e lacustres, não pertencentes à União. Inciso 4º, as terras devolutas, não compreendidas entre as da União. Artigo 27, está terminando. O número de deputados da Assembleia Legislativa vai corresponder ao triplo da representação do Estado na Câmara dos Deputados, e atingindo o número de 36, atingiu 36, é acrescido de tantos quantos foram os deputados federais acima de 12. Esse dispositivo em específico tem caído demais. Cuidado aí com esse novo concurso do TRE, né, o Tribunal Regional Eleitoral, SP, que abriu agora o concurso e vai ser em 2017. Cuidado com esse dispositivo. Tá? Tem uma regrinha aqui que a gente traz, cai sempre em concurso. O número de deputados estaduais, onde está fixado? Artigo 27. Triplo da representação na Câmara, e atingiu aquele número, vai crescendo de 12. O número mínimo é 8. Então, multiplica sempre por 3, ó, por exemplo, né? Soma 24 a qualquer número a partir do limite, que você vai ver quantos... É uma regrinha, tá? Que a doutrina traz, aí, os cursinhos preparatórios, aí, e não tem muita fundamentação. Fundamentação é matemática, tá? Que aqui não cabe aí a nós tecermos elucubrações. O importante é que vocês vão bem no concurso. A partir do mínimo, acrescenta 24, tem aí o número certo dos deputados estaduais. Exemplo, tá? Se o Estado tiver 50 deputados federais, 50, você adiciona 24, 74 deputados estaduais, portanto. Ok, parágrafo 1º. Será de 4 anos o mandato dos deputados estaduais, aplicando-se-lhes as regras dessa Constituição sobre o sistema eleitoral, inviolabilidade, imunidade, remuneração, perda de mandato, licença, impedimentos e incorporação às Forças Armadas. Aqui a gente traz para vocês o artigo 27, parágrafo 1º da Constituição Federal, estou lendo um julgado, define 4 anos o mandato dos deputados estaduais. A norma que, alterando essa regra da Constituição Estadual de Roraima, permite a extensão do mandato pela alteração da data de posse dos eleitos em 2006, evidentemente vai colidir frontalmente com aquela regra. Tá? Então, a relatora ministra Carmen Lúcia. Então, como nós estávamos falando,
Parágrafo 2º. O subsídio dos deputados estaduais será fixado por lei de iniciativa da Assembleia, perdão, deu um tilt aqui, da Assembleia Legislativa e na razão de, no máximo, 75% daquele estabelecido em espécie para os deputados federais, observado o que dispõe os artigos 39, parágrafo 4º, 57, parágrafo 7º, 152, 153, 3 e 153, parágrafo 2º, inciso 1º. Na sequência aí, galera, não se preocupem, quando eu não falar sobre o dispositivo, não é que não seja importante, mas é que realmente nessa árdua tarefa de comentar artigo por artigo, inciso por inciso, nós temos que ser criteriosos e darmos ênfase, até para vocês não perderem tempo, só o suquinho, né, galera? Vamos lá, só o suquinho. O que é só suquinho, caldeira? O que é só suquinho? O que é isso? É simples. Suquinho é a probabilidade de cair em concurso. A gente faz todo um histórico de estudos para ver o que tem caído em maior probabilidade. Qualquer coisa pode cair. Tá? Então, quando eu não comentar, bate o olho, dá uma olhadinha só, leu e boa. Vai para frente, bola para frente. Vamos lá, na sequência. Parágrafo 3º. Compete às assembleias legislativas dispor sobre seu regimento interno, polícia e serviços administrativos de sua secretaria e prover os respectivos cargos. Parágrafo 4º. A lei disporá sobre a iniciativa popular no processo legislativo estadual. Então verifiquem que toda a sistemática para o tratamento desse ente político, que é o Estado-membro, ele está seguindo as regras da parametricidade, da simetria, relativamente ao texto constitucional. É isso que eu quero, gostaria muito que vocês, meus amigos, ficassem antenados aí para fins de concurso público. Questão, falando em concurso, agora é a nossa hora do concurso. Olha o tilt de novo, que beleza! Hoje está uma maravilha isso aqui. Questão de concurso e OAB. Hoje eu trouxe para vocês CESP TJRJ, técnico judiciário do TJRJ, concurso público. Vejam só como é que cai. Sempre a gente está tendo a preocupação de trazer e comentar questões de OAB e de provas nesse finalzinho das nossas aulas. E sempre que, evidentemente, for possível, está essa questão que caiu já em parte prática, esteja em sintonia com o dispositivo sob comentário. Que é o caso aqui. Aqui está falando da competência reservada. Vamos lá. Questão 51 aqui. As competências reservadas aos estados incluem, 2 pontos. Qual será a certa? 5. Múltipla escolha, A, B, C, D, E. A. As taxativamente previstas na Constituição Federal. Será que é essa? A linha B. Os assuntos de interesse local. C. As normas gerais sobre registros públicos. Nada a ver, né? D. As que não são vedadas pela Constituição Federal. E. A edição de normas específicas sobre comércio interestadual. Será que é essa aí que está certa ou a D? Resposta. Fizeram? Já deu tempo? Rapidinho, rapidinho. Como se estivesse num concurso público fazendo a questão? Resposta correta. Letra de lei. E é assim que cai nos TJs. Para técnico, cargos de técnico e analista, é assim que cai. É letra de lei. A linha D. As que não são vedadas pela Constituição Federal. D é o fundamento jurídico, está no artigo 27, parágrafo 1º, que diz que são reservados os estados as competências que não lhes sejam vedadas por esta, né, Constituição Federal. É isso. Valeu, galera. Até a próxima. Obrigado. Fiquem com Deus.